Olá, hoje estamos aqui reunidos para falarmos a respeito da transcrição do DNA. Só para darmos uma breve ligação com o conteúdo anterior, nós precisamos relembrar, através dessa figura, que no último encontro nós falamos a respeito do processo de replicação, onde o DNA faz cópia a partir do próprio DNA. Hoje falaremos sobre o mecanismo envolvido, onde a partir do DNA são gerados RNAs por meio do processo conhecido como transcrição. A transcrição, né, para que a gente consiga contextualizar dentro do nível celular, ela acontece dentro do núcleo, utilizando com isso, né, essa informação para a realização da síntese proteica lá no citoplasma. Então, ela seria meio que um mecanismo ao qual essa informação ela seria levada a partir do DNA situado no núcleo em direção ao citoplasma para que essa informação chegue aos ribossomos e assim a síntese proteica possa acontecer. É preciso lembrarmos que nem todos os genes presentes em uma célula eles serão expressos simultaneamente. Bem como nem todo o DNA, especialmente o DNA que não é gênico, ele não gerará RNAs de qualquer que seja a natureza, transportador, mensageiro, ribossômico, né? Então, apenas alguns grupos de genes são transcritos e especialmente em determinados momentos do ciclo celular. Nós, frequentemente, mencionamos que existem 3 a 5 tipos de RNAs mensageiros, podemos citar os 3 mais importantes, que é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Todavia, temos outros 2 RNAs que eles são mencionados em uma menor frequência, são os SNs. Esse SN vem de small nuclear, que é um pequeno RNA, né, nuclear, e existem os microRNAs, sob a abreviação de miRNA. Esses estão envolvidos em alguns pontos na determinação da expressão ou da não expressão de alguns genes, né? E esse segundo daqui, ele estará envolvido na formação durante o splicing, que a gente vai entender o que é o processamento do RNA mensageiro. Para que haja síntese, uma das peças fundamentais, né, lembrando que, semelhantemente ao que acontece na replicação, a transcrição ela está subdividida em 3 fases: início, meio e fim. O início é a iniciação, o meio é o alongamento, o fim é o término. E como é que isso acontece? Ao contrário do que nós observamos lá na replicação, aqui na transcrição vai acontecer em apenas alguns pontos da fita dupla de DNA. Para isso, essa fita precisa estar disponível. Uma vez disponível, quando eu falo isso, essa fita ela será aberta, as quebras das pontes de hidrogênio vão acontecer e a enzima envolvida pela síntese ou pela polimerização do RNA recebe o nome de RNA polimerase. Ela se fixa à região onde será transcrita, né? E essa região, curiosamente, o início do gene, a partir aqui a gente chama do ponto zero. Pouco antes dele, existem algumas regiões que elas são de extrema importância para a fixação da enzima RNA polimerase. Quais são essas regiões? São 2. Uma chamada de Tata Box, que é essa região que fica situada em aproximadamente 10 nucleotídeos antes do início da síntese do RNA mensageiro. Então, a fita de DNA, existe uma região composta por TAT, né? Essa região Tata Box. Isso a gente pode observar: -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Então, ela pode ficar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas ela sempre está a 10 nucleotídeos antecedidos do ponto de início da síntese do RNA mensageiro. E existe uma outra sequência chamada, né, de sequência -35, o box, né, e esse box ele é composto pela sequência TT-GA-CA. Tá? Então, independente, ela pode sofrer um avanço, uma redução, mas ela sempre estará na região -35. Daí, em procariontes, e no caso de bactérias, essa é a primeira região que é reconhecida para o acoplamento inicial da RNA polimerase. Subsequentemente, é conhecido o segundo sítio, que é o segundo
que é o Tata Box, né, que é o TATAT. Em eucariontes, há uma maior complexidade, mas há o reconhecimento também desses sítios quando há a separação da fita dupla e a ligação da RNA polimerase. Então, vejam só, o que vai distinguir, existem diferentes genes que são utilizados para a transcrição. E nesta transcrição, nós temos diferentes enzimas para transcrever diferentes tipos de sequência. Exemplo, a RNA polimerase, ela pode ser subdividida em 1, 2 e 3. A RNA polimerase tipo 1, ela é envolvida na transcrição dos genes que são de RNAs ribossomais, das subunidades 5.8, 18 e 28S, né? Esse S vem de uma unidade de centrifugação que recebeu o nome, né, de um pesquisador que é o Svetberger, né? Então, a polimerase 1, ela só está envolvida na transcrição desses tipos de RNAs ribossômicos. A polimerase tipo 2, ela está envolvida na transcrição, né, de genes de RNAs mensageiros, bem como os pequenos RNAs nucleares. Já a RNA polimerase tipo 3, ela transcreve, né, genes relacionados à formação de RNAs transportadores, outros tipos de RNAs ribossômicos, alguns outros tipos de snRNAs, né, e outros RNAs pequenos. Essa enzima, aqui, né, representada esquematicamente, a estrutura tridimensional da enzima RNA polimerase, ao contrário do que nós acabamos de falar, aquela conformação que existem 3 tipos de enzima, isso é para eucariontes, já em bactérias, é uma enzima que faz todo tipo de transcrição, independente de qual seja o tipo de RNA envolvido, né? Como a gente havia falado, ao contrário do que observamos na replicação, que há necessidade para que a enzima DNA polimerase ela precisa de um primer, neste caso, a RNA polimerase ela não precisa de nenhum tipo de molécula, a não ser do próprio DNA, que tem algumas sequências que antecedem o gene que será transcrito, né? Semelhante ao que observamos, ao que conversamos na nossa aula anterior, a síntese ela vai acontecer no sentido 5', 3'. E a fita que será lida, né, a fita do DNA que será lida, ela será no sentido 3', 5'. O início da transcrição ele justamente acontece quando a RNA polimerase identifica os sítios promotores e forma a chamada bolha de transcrição, ao qual será dado início ao alongamento, né? Então, essa iniciação, como já havia comentado, ao reconhecimento dos sítios promotores, uma vez reconhecido, obviamente, o DNA, que é o alfa, a molécula molde, ela precisa, né, ser desalicoidizada e, obviamente, quando há o início da síntese, nós temos a formação de ligações fosfodiésteres entre os nucleotídeos que vão sendo incorporados. Lembrando daquela regra, quando encontra-se uma guanina, no RNA tem uma citosina. Se eu encontro uma citosina no DNA, no RNA eu tenho uma guanina. Se eu encontro uma timina na molécula do molde do DNA, é incorporado uma adenina. E se eu encontro uma adenina, né, lembrem-se, a incorporação, no caso de uma adenina, no RNA, a RNA polimerase ela vai inserir uma uracila. Não existe timina em RNA. Tá? Então, após o reconhecimento, nós teremos a síntese e, curiosamente, o primeiro nucleotídeo a ser incorporado no RNA, em 90% dos casos, é uma purina, né? Ou seja, ou é uma adenina ou é uma guanina. E nos outros 10% é uma pirimidina, vai fazer uma pirimidina. Então, a síntese ela vai acontecer, como eu havia falado, por meio de complementaridade de base, utilizando a fita de DNA como molde, né? E esse molde seria do antissenso. Quando eu falo antissenso, é porque ele está no sentido contrário à síntese, né? O senso seria o sentido de síntese, então ela é no sentido 3', 5', e por complementaridade a síntese da RNA polimerase, ela acontece no sentido 5', 3'. Lembrando sempre, quando há uma incorporação por meio de complementariedade, logo em seguida a formação de uma ligação fosfodiéster entre a extremidade
3' que está passível, né, que foi do nucleotídeo anterior, com a 5', né, por meio da ligação envolvendo a quebra do radical fosfato do nucleotídeo que estava livre. Então, nós temos aqui, à medida que vai havendo o avanço da RNA polimerase, a fita de DNA ela vai se abrindo, vai se deselicodizando, as pontes de hidrogênio são quebradas e haverá, obviamente, a incorporação. Percebam que aqui nós temos no começo, e eu chamo a atenção principalmente porque essa figura que eu obtive da internet, ela possui um erro. Observem que aqui eu tenho o S, seria o açúcar, do inglês sugar, né? O P seria do radical fosfato, e o T, que seria a base nitrogenada, aqui a gente percebe que existe um erro, pois a gente não tem timina no RNA, nós só temos em seu lugar, temos uracilas, e nunca timina. Então, isso daqui é um erro numa figura. Outro erro que também podemos observar nessa segunda figura, que eu chamo a atenção, especialmente porque muitas coisas que a gente pega na internet tem algumas falhas, nós podemos ver aqui, olha, que existe uma tripla ligação entre a adenina e a uracila, e a gente sabe que não existe tripla ligação aí, a estabilidade ela é realizada por meio de uma dupla ligação. Então, a partir do início, vai havendo essa incorporação por meio de ligações fosfodiésteres e vai até, né, o final do gene. E como é que a RNA polimerase reconhece que o gene chegou ao fim? Simples, porque existem sequências que são sinalizadoras de terminalização. Então, você tem regiões ricas em guanina e citosina, seguidas de adenina e timina, que permitem com que, à medida que ela vá se formando, haja um reconhecimento de que esse gene chegou ao fim. E a formação de um grampo de autoanelamento, né, obviamente, quando você tem esse grampo de autoanelamento que ele é formado, ele vai retardar a ação da enzima RNA polimerase, né, e, por sua vez, serão procedidos os processos enzimáticos, né, para a liberação da molécula que acabou de ser sintetizada e também, né, da reconstituição das pontes de hidrogênio que estavam no DNA e que, por sua vez, quando o RNA sai, as pontes ficavam abertas. Daí, por aproximação, elas se restabelecem. Bom, em bactérias, curiosamente, essa tradução, né, a tradução que é a síntese de proteínas, que vocês podem perceber, né, em bactérias, você tem um RNA que vai dar origem a proteínas. Então, tem um DNA, que é o material molde, né, que é lá onde estão contidas as informações. Essa informação, ela vai servir para a síntese de um RNA, e esse RNA, ele vai produzir proteínas. Todavia, em bactérias, algumas vezes, a síntese, ela começa antes, né, da finalização da síntese da cadeia de RNA. Isso porque, né, nós não temos, lembrem-se, quando eu estava falando de eucariontes, eu disse que o RNA, que ele é sintetizado no núcleo e vai para o citoplasma. Todavia, em bactérias, nós não temos um envoltório nuclear isolando, compartimentalizando esses dois elementos, núcleo e citoplasma. Daí, curiosamente, os ribossomos que estão dispersos pelo citoplasma em bactérias, eles já podem se agregar ao RNA que está sendo recém-sintetizado e pode começar a síntese proteica, né? Então, porque em eucariontes não é possível, porque o núcleo é individualizado pela membrana nuclear. E, curiosamente, o RNA, uma vez ele sendo utilizado, né, saindo, no caso de eucariontes, do citoplasma, saindo do núcleo para o citoplasma, quando ele chegar no citoplasma e ele for lido, traduzido e utilizado, ele não mais será aproveitado, ele será degradado. Então, aqui, só para a gente entender aquilo que eu falei anteriormente, eu tenho o DNA, o RNA e as proteínas sendo processadas, tudo no citoplasma bacteriano, né? Mas, em eucariontes, eu preciso que esse DNA, que deu origem por meio do processo de transcrição ao RNA, que esse RNA saia do núcleo e venha para o citoplasma encontrar os ribossomos para que a síntese de proteínas aconteça. Todavia, para que o RNA que foi sintetizado, ele saia do núcleo e vá para o citoplasma, há necessidade de que aconteça um processo denominado de splicing, ou simplesmente chamar de processamento do RNA. Vejam só, o
O gene em si, ele vai dar origem a um RNA. Isso está claro. Todavia, nem todo RNA, que é uma cópia complementar ao DNA, ele é aproveitado, ele é de fato traduzido lá no citoplasma pelos ribossomos. Isso porque em eucariontes existem regiões que são chamadas codificantes, aqui identificadas em verde, e outras que são não codificantes, que são as chamadas, né, são chamados introns, que aqui são identificados de vermelho, né, o laranja ou vermelho, dependendo da visualização de vocês. Daí, o que acontece? Para a síntese proteica, o que vai interessar apenas são essas regiões em verde, as regiões codificantes, que recebem o nome de exons. Já os introns, eu costumo dizer que os introns são sequências intrometidas, né? Eu faço esse trocadilho para ficar mais fácil a compreensão. E como são sequências intrometidas, se faz a necessidade que a gente remova essas sequências pelo processo que nós conhecemos como processamento, né? O splicing. Então, neste primeiro momento, nós temos, quando a síntese acontece, nós formamos em uma primeira etapa aquilo que nós chamamos de pré-RNA mensageiro, ou simplesmente pré-RNA, né? Então, quer dizer que um RNA que ainda não está pronto para sair para o citoplasma e ser traduzido. Daí, essas sequências, elas precisam ser removidas para que o RNA possa prosseguir para a próxima etapa antes de ir ao citoplasma para ser utilizado. Só para vocês terem ideia da importância da existência dos introns e dos exons, em larvas de Drosophila melanogaster, que é a mosquinha das frutas, que são organismos modelos bem explorados, é um dos organismos modelos que é bem explorado na genética, a sequência do gene que dá origem ao sexo, que define, que forma a proteína envolvida na determinação sexual dessas moscas, elas contêm aqui 6 em verde exons e 5 introns. Para a espécie de mosca, independente se é macho ou se é fêmea, o que vai determinar se ele vai ser macho ou fêmea, na verdade, o processo do splicing, o processamento desse segmento de pré-RNA. Porque, vejam só, esse gene denominado DSX, né, que é o gene que determina a sexualidade e que está localizado no cromossomo X dessa mosquinha das frutas, nós podemos processá-lo de duas maneiras. Quando, durante o splice, é removido aqui, é excisado, então as exonucleases, elas removem, né, o intron 1, o intron 2, o intron 3 e o 4, e quando ele remove o 4, ele remove todo esse resto daqui do RNA, nós temos um RNA maduro, né, que é chamado de um RNA maduro mensageiro, ou RNA mensageiro, simplesmente. Ele é composto apenas por 4 exons, 1, 2, 3 e o 4. Se por acaso o processamento resultar na formação desse RNA mensageiro, nós temos uma proteína aqui que vai ser traduzido, né, obviamente essa sequência vai gerar uma proteína que reprime a expressão dos genes masculinizantes da mosca, de modo que ela se torna, né, aquela larva, ela vai ser do sexo feminino. Todavia, se durante o processo que as exonucleases, elas atuam removendo esses introns, se no ato da remoção elas tirarem o intron 1, o intron 2, e na hora de tirar o intron 3, ele sai junto com o 4 e o exon 4, né, eliminando esse exon daqui. E com o corte, ela também remove, né, com o processamento, também a remoção do intron 5, fica na sequência 1, 2, 3, 5 e 6. O resultado da tradução desse RNA daqui originará uma proteína cuja função é de bloquear a diferenciação sexual feminina. Logo, essa mosca será do sexo masculino. E essas enzimas que fazem a remoção dos introns, elas são originárias são de pequenos RNAs, né? São chamados snRNAs, que eles são classificados de 1 a 6.
E eles atuam em conjunto, bombardeando a região, essa aqui em amarelo, o intron estaria aqui, a sequência do intron estaria em amarelo, e elas bombardeiam, fazendo o corte dessa região. Primeiramente, na extremidade mais próxima à extremidade 5' do RNA, e do outro lado, né, temos a extremidade 3'. Então, o primeiro corte vai acontecer aqui, quando a U1 e a U6, elas atuam conjuntamente fazendo esse corte, e logo em seguida, uma vez liberado esse corte, ele vai atacar a outra extremidade, que é a extremidade 3', né? E aqui nessa extremidade, o ataque vai acontecer pela U5. Uma vez feito esse corte, nós temos a excisão daquela região do intron e a união dos exons adjacentes, né, por meio da enzima de uma ligase. Então, os reconhecimentos dessas sequências são acompanhados por reações químicas. Primeiramente, a extremidade 5', ela vai ser atacada, e uma vez ela sendo atacada, ela vai, né, esse corte, ele vai ser deslocado e vai atacar agora a região 3'. O ataque acontece quimicamente, né, a 5' ataca quimicamente a 3', e depois que há a remoção desse intron, a ligase, ela atua unindo os exons adjacentes e eliminando o intron, que vai ser degradado. Curiosamente, nessas regiões aqui, 5', né, a região dos introns, que estão direcionados à posição 5' do RNA, eles sempre começam pela sequência GU e sempre finalizam pela sequência AG. Essas sequências, elas são de extrema importância, especialmente no que se diz respeito ao mecanismo de retirada desses introns para que eles aconteçam de maneira correta. Só para vocês terem ideia da importância, ou pelo menos do significado da existência dos introns, alguns genes, a exemplo, o gene que dá, é uma das proteínas, né, que a gente tem na nossa pele, que dá firmeza, que é o colágeno, geralmente ela tem, o gene que a codifica tem 37 mil pares de bases. E o RNA, depois de processado, ele fica com apenas 4.600. Ou seja, mais de 30 mil das bases que estavam contidas nesse gene, elas estão relacionadas diretamente a introns, que foram removidos durante o splicing. Outra curiosidade, por exemplo, a distrofia muscular, geralmente o gene relacionado, ele tem 2.500.000 pares de bases. Todavia, né, apresentam 78 introns que vão ser removidos durante o processo do splicing. Costumeiramente, a gente vê a literatura afirmar que ainda não se sabe a função dos introns. Todavia, eu acredito que esses introns eles existam dentro dos genes para protegê-lo contra a ação de mutações, uma vez que se essas mutações elas acontecem dentro do gene, mas se elas afetam o intron, elas vão ser removidas e não vão ter significância alguma. Todavia, se afetarem os exons, aí sim nós teremos repercussão sobre a síntese proteica. Outras duas informações que são relevantes para o processamento, vejam, primeiro eu falei que o processamento a necessidade da remoção dos introns e da união dos exons adjacentes. Todavia, precisamos relembrar que o splicing não terminou. Ele só vai finalizar quando as extremidades do RNA, a 5' e a 3' estiverem protegidas. E essa proteção ela é realizada por duas moléculas. Na extremidade 5' ocorre a adição de um segmento chamado 7-metilguanosina, ou também chamado guanina metilada, ou capacete, mas para aqueles que já têm maior familiaridade, né, elas são denominadas de CAP, né? Essa 7-metilguanosina, ela pode ser chamada de CAP. Então, ela é adicionada, essa 7-metilguanosina, na extremidade correspondente à 5' do RNA mensageiro, né? Daí, uma vez aderida, né, temos o trabalho na outra extremidade, que é a extremidade 3'. O que acontece? Existe a formação de um complexo denominado de complexo de poliadenilação. Adenilação lembra adenina, e poli lembra vários. O que a gente pode perceber é que, geralmente, essa formação desse complexo na extremidade 3', ela leva à formação de uma sequência de 200 a 300 adeninas sequenciais, formando aquela famosa cauda poliar, né?
Essa sequência da cauda poliar ela é de extrema importância para a proteção contra a ação de enzimas indesejadas que podem vir a degradar o RNA durante o seu processo de passagem até que ele chegue ao ribossomo, né? Então, uma vez havendo a clivagem, né, o RNA é clivado, ele é quebrado, né, a enzima, ela uma vez adicionada, né, essa clivagem, ela vai acontecer, né, da remoção dos introns, acontecendo a formação da cauda poliar, né, e, por sua vez, havendo a adição da CAP, o RNA, aqui ele é chamado de RNA mensageiro maduro, e está pronto para ir para o citoplasma. Temos uma CAP nessa extremidade, a cauda poliar na outra extremidade, e agora sim, essa CAP, esse RNA maduro, ele vai transpassar, vai ser transportado através da membrana nuclear para que ele chegue ao núcleo, permitindo assim ser utilizado no processo de tradução. Né? Então, essas extremidades, 3 linha e 5 linha, são protegidas respectivamente, né? A 3 linha pela cauda poliar, 5 linha pela CAP, né? E, curiosamente, a CAP ela tem uma segunda função que a gente vai discutir no nosso próximo encontro, é permitir com que também a região 5' ela seja reconhecida pelo ribossomo, na verdade pela subunidade menor do ribossomo, que o ribossomo é formado por uma subunidade menor e por uma subunidade maior. Então, essa subunidade menor, ela reconhece também o RNA que está chegando por meio da CAP, né? E quando a gente tem esse complexo, né, esse RNA maduro, ele vai se reunir com proteínas, né, para que ele possa transpassar a membrana. Então, quando esse RNA maduro, mensageiro maduro, está reunido com proteínas, ele forma uma estrutura denominada de linfossomo, capaz de vir para o citoplasma para participar do processo de tradução. Então, aqui só um pouco mais do mesmo. Perdoe aqui mais uma foto da internet, onde tem introns e exons. Na verdade, são introns, está errado, e exons, está errado, né? Que eles terão os introns removidos, os exons, aí temos aqui a adição da CAP, a adição da poliar e a remoção dos exons, né? A CAP é a 7-metilguanosina, nós temos aqui só exons, na extremidade 5' linha. Temos a 7-metilguanosina, na extremidade 3' linha, nós temos uma cauda poliar, né, para que haja a possibilidade do transporte para o citoplasma e a tradução. Então, gente, o nosso encontro de hoje era para falar a respeito da transcrição e do processamento desse RNA, para que, no nosso próximo encontro, nós possamos falar a respeito do mecanismo de tradução proteica, ok? Então, ficamos por aqui e, em breve, nos reuniremos para darmos continuidade ao nosso tema, né, que é o tema envolvendo a parte molecular da expressão de características no nível proteico. Um forte abraço e até breve.